Imagine, por um momento, estar sozinho em casa numa noite comum. As luzes estão baixas, a televisão desligada e o silêncio é absoluto, exceto pelo leve som do vento batendo nas janelas. Você está prestes a dormir, mas algo não parece certo. Sente que tem algo te observando. Um arrepio percorre sua espinha, mesmo sem entender o motivo. É esse tipo de sensação que marca o início de muitas histórias que nos perseguem por toda a vida. Seja bem-vindo ao canal É Curioso. No vídeo de hoje, você vai conhecer uma história que talvez nunca devesse ser contada. Um relato sombrio, pessoal e verdadeiro. Não é uma lenda urbana. Não é ficção. É um testemunho real de algo que ainda me assombra até hoje. Se você acredita que tudo pode ser explicado pela lógica, talvez esse vídeo mude sua forma de ver o mundo. Mas antes de começarmos, já te faço uma pergunta. Você acredita que lugares podem guardar memórias? Que certas casas podem ser amaldiçoadas por eventos que aconteceram ali muito tempo atrás? Deixe sua opinião nos comentários, porque o que vou relatar aqui é mais do que uma experiência. É uma ferida aberta na minha memória, que nunca cicatrizou. Tudo começou há quase 10 anos, quando eu me mudei para uma cidade pequena do interior. Eu precisava de paz, depois de passar por uma separação complicada e perder meu emprego. Era a oportunidade perfeita para recomeçar. A casa era velha, mas tinha charme. Um sobrado de madeira, com janelas largas, um sótão e um porão que ninguém usava há décadas. O preço era inacreditável, e o corretor dizia que era um achado raro. Mal sabia eu que o verdadeiro motivo do preço baixo era algo que ninguém ousava dizer em voz alta. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Apenas o barulho do piso rangendo à noite e algumas falhas no sistema elétrico. Nada muito além do esperado para uma casa antiga. Mas, aos poucos, a atmosfera foi mudando. Comecei a acordar de madrugada com um som muito específico, passos lentos vindo do andar de cima, onde não havia ninguém. Eu tentava ignorar, dizia a mim mesmo que era apenas madeira se acomodando, mas no fundo, sabia que não era só isso. E então vieram os sonhos. Sonhos vívidos, intensos, que me faziam acordar ofegante, como se algo tivesse me perseguido por horas. Você já teve a sensação de estar sendo observado enquanto dorme? Já acordou no meio da noite com lágrimas nos olhos, sem saber por quê? Esses sonhos foram se tornando cada vez mais reais. Em um deles, eu via uma mulher com os cabelos molhados, parada no meio da escada, olhando fixamente para mim. Ela não dizia nada, apenas encarava com olhos tão fundos que pareciam não ter fim. Eu acordava com o coração disparado, coberto de suor, e com uma sensação terrível de que não estava sozinho. Com o passar das semanas, as coisas começaram a sair do controle. Objetos mudavam de lugar, portas que eu tinha certeza de ter trancado apareciam abertas pela manhã, e o mais estranho, o sótão, que eu nunca tinha coragem de abrir, começou a emitir um rangido constante, como se alguém estivesse andando por lá. Uma noite, tomei coragem e resolvi subir. A escada para o sótão era apertada, e cada degrau parecia gemer sob o peso da minha decisão. Quando abri a porta, fui atingido por um cheiro forte, de mofo e algo mais, algo podre. Lá em cima, encontrei uma cadeira antiga no centro do cômodo, voltada para a janela. Em cima dela, uma boneca de porcelana com o rosto trincado. Eu nunca tinha visto aquela boneca antes. Ela não fazia parte da mobília da casa. Senti uma pontada no peito, como se estivesse invadindo um espaço proibido. No mesmo instante, ouvi um sussurro fraco, quase imperceptível. Por que você está aqui? Desci correndo, fechei a porta e nunca mais voltei lá. Ou, pelo menos, foi o que eu tentei. Na noite seguinte, a porta do sótão estava aberta novamente. E dessa vez, a boneca não estava mais lá. Isso te faz pensar, até onde vai a nossa sanidade quando somos confrontados com o inexplicável? Quantas dessas situações você atribuiria ao cansaço, ao estresse, ou à sua imaginação? Mas e se tudo for real? E se existe algo que a lógica não alcança? Deixe nos comentários se você já viveu algo que ninguém acreditou, mas que você sabe que foi real. Eu sei o que vivi. E a partir daquele momento, minha vida nunca mais foi a mesma. A cada noite, eu sentia a presença dela mais forte. A mulher dos meus sonhos agora aparecia acordado, refletida no espelho do banheiro, parada atrás de mim enquanto eu escovava os dentes. Sempre imóvel, sempre observando. Comecei a me isolar. Amigos me ligavam, mas eu evitava atendê-los. Sentia vergonha de contar o que estava acontecendo. Afinal, quem acreditaria? Dizer que uma casa está assombrada parece coisa de filme barato. Mas você já teve medo de dormir na própria casa? Já pensou em sair correndo no meio da noite, mesmo sem ter para onde ir? Foi isso que aconteceu comigo. E o mais assustador foi perceber que, quanto mais eu tentava ignorar, mais forte aquilo ficava. Uma noite, acordei com uma sensação estranha. A casa estava absolutamente silenciosa, mas havia um peso no ar. Me levantei e fui até a cozinha tomar água. Quando passei pela sala, vi algo pelo canto do olho. Era ela, a mulher da escada. Estava parada no mesmo lugar do sonho, mas agora, diante de mim. Senti o corpo paralisar. Ela não se moveu, não piscou. Apenas me olhava. Recuei lentamente até bater na parede. Pisquei. Ela sumiu. Subi correndo pro quarto, tranquei a porta e fiquei ali até o amanhecer. Aquilo não era mais apenas uma presença. Era uma entidade.
E ela estava ficando mais ousada. No dia seguinte, fui até a biblioteca municipal tentar descobrir algo sobre a casa. Perguntei ao bibliotecário, um senhor de idade, se havia algum registro antigo daquela propriedade. Ele hesitou, mas depois de alguma insistência, trouxe uma caixa de arquivos amarelados. Dentro, encontrei notícias de jornal de mais de 50 anos atrás. Um crime. Uma mulher, abandonada pelo marido, que se enforcou no sótão com uma corda amarrada ao vigamento central. A casa ficou fechada por décadas. E, segundo os moradores mais antigos, quem morava lá não durava muito. Uns enlouqueciam. Outros desapareciam. Me senti gelado. Aquela mulher era real. A dor dela estava impregnada nas paredes daquela casa. Você acredita que uma alma pode ficar presa ao lugar onde morreu? Que o sofrimento pode criar uma marca invisível, mas eterna? Reflita sobre isso e me diga nos comentários, se descobrisse que sua casa teve esse tipo de passado, o que você faria? Eu deveria ter ido embora, mas não fui. E isso quase me matou. Com o passar dos dias, o clima dentro da casa se tornou insuportável. A temperatura parecia cair sem motivo, mesmo em dias quentes. Eu ouvia vozes, ruídos inexplicáveis, e aquela sensação constante de estar sendo observado. Dormir virou um desafio. Cada cochilo era invadido por pesadelos com a mulher, sempre naquele mesmo cenário, a escada, os olhos fundos, o silêncio mortal. Eu comecei a perder peso, ficar doente, emocionalmente esgotado. Uma noite, algo aconteceu que marcou meu ponto de ruptura. Eu estava deitado, olhos abertos no escuro, tentando não pensar em nada. Foi quando ouvi a porta do quarto se abrir lentamente. O rangido foi real, nítido. Me virei de lado e vi pés descalços, parados diante da cama. Meus músculos travaram. Tentei gritar, mas não consegui. A figura se abaixou lentamente, como se estivesse me observando de perto. Eu fechei os olhos com força, tremendo. Quando criei coragem para abrir, não havia mais ninguém. Mas o lençol estava amassado, como se alguém realmente tivesse estado ali. Decidi sair. Não importava o que fosse preciso. Coloquei a casa à venda, mesmo com prejuízo. No dia em que fui embora, senti um alívio imediato, como se tirassem um peso das minhas costas. Nunca mais tive visões, pesadelos ou experiências estranhas. A mulher ficou naquela casa. Ou melhor, está presa ali. E você, teria coragem de passar uma noite sozinho em um lugar como esse? Acha que essas manifestações são espíritos ou apenas a nossa mente tentando lidar com traumas do passado? Me conte nos comentários. Hoje, vejo tudo com outros olhos. A ciência pode explicar muita coisa, mas há experiências que nos ensinam que o mundo vai além do que podemos ver. E talvez, só talvez, existam histórias que não deveriam ser lembradas, muito menos vividas. Após me mudar, tentei seguir a vida normalmente. Mas por mais que o tempo passasse, algo dentro de mim permaneceu marcado. Um tipo de cicatriz invisível, que me faz lembrar todos os dias que a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer filme de terror. Sempre que passo por casas antigas, meu corpo reage. É como se pudesse sentir quando há algo errado, mesmo sem saber o que. O mais curioso é que, anos depois, recebi uma ligação de um antigo vizinho daquela rua. Ele me disse que a casa ficou vazia por meses, até que uma nova família se mudou. Mas não duraram muito tempo. Segundo ele, a esposa do novo morador começou a agir de forma estranha, como se fosse outra pessoa. Dizem que, certa noite, ela foi encontrada na escada, parada, com um olhar vazio. Repetia a mesma frase: "Por que você está aqui?" A mesma que ouvi no sótão. O casal se mudou no dia seguinte, sem explicar nada. A casa permanece fechada até hoje. Está à venda de novo, com o mesmo preço baixo que um dia me atraiu. Será que outra pessoa vai cair nessa armadilha? Essa história é um aviso. Um lembrete de que nem tudo pode ser ignorado ou explicado. Algumas casas guardam histórias que não querem ser esquecidas. E às vezes, elas usam quem entra nelas como mensageiros. Você já viveu algo semelhante? Acredita que há lugares que deveriam ser evitados a qualquer custo? Compartilhe sua opinião, sua história, seus medos. Aqui no É Curioso, cada relato é importante, cada experiência é uma peça desse quebra-cabeça sombrio que chamamos de realidade. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esse aviso. Porque, no fim das contas, talvez o mais assustador de tudo seja saber que isso realmente aconteceu comigo.